Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande prazer estarmos aqui reunidos mais uma vez, a convite do pastor José Wellington, para tratarmos de um assunto bem delicado que todos nós, eu, pastor Rogério e os irmãos estão vivendo. Mas antes disso, gostaria de convidar você para fechar os seus olhos nesse momento. Nós vamos estar falando com Deus. Nós vamos orar, pedindo ao Senhor que Ele esteja abrindo a nossa mente, o nosso coração, abrindo o nosso entendimento para a palavra, a mensagem que Ele colocou em nossos corações para estudarmos nesta manhã. Oremos. Pai amado e bendito, louvado seja Teu nome. Obrigada, Deus, porque as Tuas misericórdias se renovaram nessa manhã. Obrigada pela Tua paz, obrigada pela cura, obrigada pelo cuidado. Obrigada, Senhor, nós só temos que te agradecer pelo privilégio de estarmos nesse momento, Senhor, nesse exato momento falando contigo, junto com os meus irmãos. Queremos pedir agora, Deus, abra nossa mente, abra os nossos corações, abra o nosso entendimento para ouvir a Tua palavra e tudo que for dito aqui, Senhor, nós queremos te pedir que o Teu Espírito Santo se encarregue de traduzir para nós e possamos, Senhor, nessa manhã sermos transformados pelo Teu poder. Obrigada por tudo, fica conosco, nós pedimos. Nós te suplicamos, não porque nós somos merecedores, mas em nome de Jesus. Amém, Senhor. Shalom, irmãos. Estamos juntos mais uma vez para ministrar junto com os irmãos, dividir com os irmãos, estudar com os irmãos esse tema que o pastor Eduardo, de forma brilhante, e eu abençoo a sua vida, meu pastor, porque o senhor deixou algumas coisas ainda para serem faladas. Na escola bíblica que o irmão preparou, com aquelas lições que grande parte do Brasil utilizou, e nós vamos, com a inspiração de Deus, tratar com os irmãos mais este momento. Nessa hora vamos começar a leitura do nosso texto. Precisamos, para esse assunto, usar esse texto, tratar desse texto. Há muitos signos nesse texto importantes para nós. Então nós precisamos que os irmãos agora abram suas Bíblias no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, onde a irmã Ana Cláudia vai começar a leitura. E nós vamos dividir aqui. Seria uma expressão mais ou menos isso. Jennifer Hart e Jonathan Jennifer Hart, casal 20, nós vamos tentar trabalhar junto com os irmãos nessa hora no nome de Jesus. Eu acredito que todos já estejam com as suas Bíblias em mãos, para que juntos, como nós estamos na escola bíblica dominical, vamos estudar a Bíblia. Então é um texto longo, como o pastor Rogério disse, mas um texto riquíssimo, que vai muito nos abençoar. Assim como nos abençoou, certamente, Deus vai estar falando com vocês através desse texto. Lamentações, capítulo 3. Amém? Todos acharam? Vamos lá. Eu sou um homem que testemunhou a aflição trazida pela vara corretiva da ira de Deus. O Eterno me guiou e me fez passar pelas trevas e não pela luz. Ele pessoalmente me atacou de uma hora para outra e esbofeteou-me vez por vez durante todo o dia. Fez envelhecer o meu corpo, a minha pele, esmagou os meus ossos. Sitiou-me envolvendo-me em grande amargura e lamento. Fez-me habitar em escuridão como os que há muito desfaleceram e morreram. Cercou-me de muros e não consigo escapar. Atou-me de pesadas correntes. Mesmo quando chamo ou grito por socorro, ele rejeita a minha oração. Fechou os meus caminhos com rochas lavradas, fez tortuosas minhas veredas. Ele foi como um urso à espreita e um leão emboscado. Desviou meus caminhos, me despedaçou e me abandonou. Armou meu arco e fez de alvo as suas flechas. Feriu meu coração com as flechas de sua aljava. Tornei-me um objeto de zombaria de todo o meu povo. Nas suas canções, eles se escarnecem da minha pessoa todo o tempo. Fez-me comer ervas amargas e fartou-me de fel. Arrebentou os meus dentes, enchendo-me a boca de areia, e pisoteou-me na cinza. Tirou-me a paz. Esqueci-me até o que significa prosperidade. Por este motivo exclamo: a minha força e alegria se esgotaram, como também tudo quanto esperava de Javé, o Senhor. Recordo-me da minha aflição e do meu delírio, do meu profundo sofrimento, do meu enorme pesar. Lembro-me disso tudo, e a minha alma
desfalece dentro de mim. Contudo, quero lembrar daquilo que me pode dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se plenamente a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Sendo assim, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele depositarei toda a minha esperança. Eis que o Senhor é bom e misericordioso para com todos aqueles que nele esperam confiantes, para com aqueles que o buscam. É muito bom aguardar confiante e em paz pelo socorro. A salvação que vem de Javé. É proveitoso ao ser humano suportar o jugo e o sofrimento próprios da sua juventude. Que esses períodos de provação sejam vividos em solitude e silêncio. Afinal, foi Deus que determinou essa opressão sobre cada pessoa. Ora, põe o teu rosto rente ao pó da terra, em sinal de arrependimento. Talvez, muito talvez, ainda haja esperança. Dispõe a tua face a quem te deseja ferir, e engole a desonra e a humilhação, porquanto Javé não te desprezará para sempre. Ainda que ele traga sobre ti muita tristeza, sua compaixão o amparará, pois imenso é o seu amor infalível. Afinal, não é do agrado de Deus trazer aflições, lamentos e pesar aos seres humanos, pisotear todos os cativos da terra, negar a quem quer que seja os seus direitos, assim desafiando o próprio Altíssimo, impedir o livre acesso de qualquer pessoa à justiça. Não estaria observando o Senhor tais atitudes? Quem poderá falar e fazer acontecer se assim Javé, o Senhor, não tiver orientado? Ora, não é pelas ordens do Altíssimo que procedem tantas desgraças como as bênçãos? Como pode então o homem reclamar tanto quando é punido pelos seus erros e seus pecados? Aleluia, irmãos. 39 versos de uma poesia de 66 versos. Esse acróstico que Jeremias faz nessa poesia hebraica, ele traz para nós alguns signos maravilhosos, como já disse, mas é necessário eu pontuar para os irmãos onde estava esse Jeremias, o filho de Anatote? Anatote é uma cidade. Desculpem. Estamos diante de um homem que viu a dor e o sofrimento atroz. Os outros profetas, de um modo geral, falaram de uma dor que eles não viram, mas Jeremias fala de uma dor a qual ele viu e ele pessoalmente sentiu. Estamos falando de um homem que sentiu e viu essa dor. É uma expressão que a filosofia traz, é quase que uma tristeza absoluta, essa que Jeremias viveu. Ele podia tocar nesse sentimento abstrato que é a tristeza. Estamos falando do ano de 588 a.C., exatamente no dia 3 de dezembro de 588. Jeremias tinha 57 anos. Este cerco, essa tristeza, essa dor, esse momento cadaveresco que Jeremias está vivendo, foi até julho de 586. 18 meses de dores lancinantes e angústia sem par. Qual era o fato que levou a Jeremias a descrever Deus, como ele fez, e apresentar para Deus as suas dores mais profundas? Nabucodonosor, pessoalmente, rei da Babilônia, dá para Sedecias o reino de Judá. 1 de Reis 24, 1. Sedecias torna-se subserviente, torna-se escravo de um opressor, de um rei pagão. Numa falsa conversão, Sedecias se rebela e resolve não mais pagar o tributo. 1 de Reis 25, 1 e Jeremias 52, 3. Lembre-se, foi uma falsa conversão. E o que aconteceu? Nabucodonosor pensou: esse reino de Judá faz fronteira com o Egito. O Egito é meu eterno inimigo. Eu não quero uma nação rebelde ajudando os meus inimigos. Nabucodonosor, certamente inspirados por Deus, envia o pior dos seus generais, o mais terrível, o mais carnívoro, o mais voraz, o mais terrível, Nabuzaradã.
é levado, é enviado, na verdade, com um exército enorme para aplacar essa revolta, essa rebeldia na província ou no reino de Judá. Só que, sabendo disso, o faraó Neco envia seus exércitos para ajudar Judá. Só que Jeremias, com o seu poder dividente, com o dom de visão que ele teve, ele disse: isso não acabou, a Babilônia voltará. Os babilônicos deixam Judá, vão enfrentar o Egito, derrotam o exército inimigo e volta para oprimir Judá. Jeremias 35, 1 e 7. A questão está no seguinte: com essa opressão, aonde que o povo foi buscar socorro? O povo se juntava dentro das muralhas do templo, Jeremias 35, 1. E ali novamente Jeremias percebeu: o povo está todo reunido dentro do templo, a visão se completa, não há outro caminho. Como disse São João da Cruz no ano 104 depois Cristo, é uma grande, escura, interminável noite sem luz. Jeremias estava completamente arrasado. Nada poderia salvá-los. O cativeiro era certo, a deportação era concreta. Isso se deu durante 18 meses, de dezembro de 588 a julho de 586 a.C. Então Jeremias, quase sexagenário, não conseguiu ver esperança. E ele foi honestíssimo com Deus. E a irmã Ana Cláudia vai falar para nós. Irmãos, Jeremias estava passando por uma crise profunda, por tudo que ele estava vendo. Como os irmãos puderam acompanhar aqui, ele estava sendo esculachado. E ele entrou em uma profunda crise de fé. E isso transportando para a gente hoje em dia, nós vamos trazer, como o pastor Rogério fez no seu preâmbulo, tratar do assunto que o pastor Eduardo colocou na revista para a gente durante esse ano, que é a angústia, que é a depressão, que é a tristeza profunda. Isso tudo, irmãos, não é da pandemia. Eu gostaria de desafiar você: não se detenha a pandemia. Não se detenha a pandemia. A depressão, as crises de ansiedade, elas existem antes de 2020. Antes de 2020 já havia os psicólogos, as terapias intensivas para as pessoas que estavam tratando de depressão, que estavam tratando de angústia, que estavam tratando de suas crises. E hoje nós focamos toda a situação que hoje estamos vivendo por conta da pandemia. A pandemia veio intensificar. A pandemia veio, para alguns, serem utilizada como pretexto. E para outros, ela veio intensificar o sentimento de isolamento, o sentimento de angústia, o sentimento de impotência, o sentimento de carência excessiva. E isso que nós precisamos fazer. E essa crise toda que aconteceu com Jeremias, como ele se colocou, ele se rasgou, ele falou: Senhor, estou em crise profunda. E ele colocou tudo exatamente para Deus. É como muitos hoje nós estamos sentindo. Como o pastor Rogério colocou, o povo estava em crise, que não poderia adorar o Senhor, que não poderia ir para Jerusalém. Então, as pessoas estavam entrando, como hoje, né, nós estamos vivendo esse momento de isolamento, não podemos ir para a igreja, não podemos abraçar o nosso irmão. Hoje nós encontramos um amigo, um pastor, e ele falou assim: não podemos abraçar. Estamos assim, Jeremias estava sentindo toda essa angústia, e todo o povo ali, vivendo essa profunda crise de fé. A irmã Ana Cláudia colocou bem: não se detenha nesse semiflagelo. Irmãos, flagelo nós veremos na Revelação 15:16, quando o cálice da lei de Deus for derramado. Esse é um semiflagelo. Detenha-se nos choros que ainda não foram chorados, nas tristezas que foram entristecidas, nos desempregos que já aconteceram, nos divórcios que já surgiram no meio de nós, nas mortes que já levaram nossos queridos, nos insucessos que nos já bateram. Então há relações com Deus que ainda não foram concretizadas. Há coisas nos nossos rins, nas nossas tripas, que ainda não foram colocadas diante do Altíssimo. E Jeremias chama Deus de um uso que o embosca.
chama Deus de um leão que fica ali preparando de forma espreitosa, esperando para atacar. Jeremias vai colocando para Deus, dizendo: Deus, tu és para mim um traíra, tu és para mim um homem que mente, porque eu estou na deportação, não vejo libertação. O povo está mais preocupado em ser babilônico do que voltar para Jerusalém quando esse prazo de 70 anos acabar. Jeremias não via resposta. Mas o profeta de Anatote, no momento que ele abre seu coração e coloca tudo para Deus, a sua negritude some, a sua crise desaparece. Exatamente no verso 21 e 22 ele vai dizer: mas grande é o Senhor, que cuida de nós, que nos dá graça. Jeremias tinha o pleno conhecimento de que a desgraça que estava abatendo sobre eles foi decretada por Deus. Jeremias tinha noção, e digo para você, meu amigo da Igreja Batista do Fonseca, e outras pessoas que ouvirão e verão esse vídeo, observe bem o seguinte: Deus é o sujeito da sua vida. Amém. Seja Ele permitindo que aconteça com você, seja Ele determinando, Ele é o sujeito. Nada passa despercebido por Deus. Eu, Ana Cláudia e Gabriel tivemos o vírus, assintomáticos. Ana Cláudia ficou um mês deitada, sem infecção, sem dor, sem nada, mas era um cansaço que nós chamamos de sono da morte. Foi um treinamento de ter que trabalhar, cuidar dela, orar, lembrando que tudo está sob total controle do Senhor. Os seus sentimentos, as suas dores, as suas crises, assim como estava Jeremias. Ele entendeu: eu estou aqui porque antes do ventre da minha mãe, de forma eleita, de forma lá no proriço de Deus, lá antes do antes, Jeremias já tinha sido escolhido para ser quem era e passar o que ele passou. Quando ele assume essa posição, quando ele entende isso, ele traz para nós valores de graça, valores de bênção, valores que nos tiram do sofrimento. Ele disse: quero trazer à minha memória as coisas que me trazem esperança. E ele começou a se lembrar dessa esperança. Ele fez um casal de velhos saírem de um lugar, andarem 292 quilômetros, para ficar numa terra que o Senhor tinha prometido a Abraão e Sara. E ele pegou o útero de Sara, que era duro como mármore, e abriu-lhe a madre para poder dar um filho, que é o filho da bênção. Ele se lembrou que com a sua palavra, o Sar Moshe, o príncipe Moisés, abre o mar e libera o caminho para 1.600.000 pessoas, onde aquele mesmo mar, com um palmo de altura, matou 251.600 cavalarianos egípcios. Só sobrou o faraó, que era meio irmão de Moisés. Ele se lembrou do dilúvio, ele se lembrou de Jericó, ele se lembrou das proteções, ele se lembrou dos carros que levaram os homens para ele se lembrou dos grandes profetas, e ele se lembrou da posição que ele estava. Ele trouxe a sua memória. Não é autoajuda, é lembrar do pensamento que Deus faz, é lembrar da concretude que Deus faz. E a partir do verso 22 é que nós entramos na nossa lição de trabalhar com o quê? Com choros que precisam ser chorados, com tristezas que precisam ser desentristecidas. Jeremias, ele foi honesto com o Senhor. Jeremias colocou a sua crise e ele agiu de forma honesta. Falou: Senhor, eu estou em crise. Eu não vou mascarar nada do que eu estou sentindo em relação ao Senhor. E quando ele agiu com essa honestidade, o Senhor trouxe à memória dele toda a esperança, toda a alegria. Como foi lá no 31, em Lamentação, ele diz: porquanto Javé não te desprezará para sempre. Ainda que ele traga sobre ti tristeza, sua compaixão amparará, pois imenso o seu amor infalível. Afinal, não é do agrado de Deus trazer aflições, lamentos, pesares aos seres humanos. E eu vou lá para o 38, irmãos, que é para o nosso aprendizado. Ora, não é pelas ordens do Altíssimo que procedem tantas desgraças quanto as bênçãos? Quando a gente pensa dessa forma, quando Jeremias se colocou de forma a acreditar de que Deus era soberano, que todas as coisas que estavam acontecendo, sejam elas terríveis, dentro da sua crise de fé, dentro da sua raiva, de tudo, quando ele falou assim:
Poxa, Deus é soberano, Deus faz tudo. Quando ele se conscientizou disso, de que Deus é soberano, foi quando ele se derramou diante do Senhor. E a alegria e as verdades do Senhor para nós, para você, para mim, veio à tona. Que o Senhor, ele não nos desampara. Que o Senhor está presente em todos os momentos. Que ainda que estejamos no vale da sombra da morte, ainda que a gente sinta tristeza, ainda que a gente se sinta angustiado, ainda que a gente esteja isolado, chorando. Durante esse momento de pandemia em que eu estava com Covid, como o Rogério falou, eu que fiquei mais sentindo muito cansaço. Eu orava, e era um sentimento de morte, sabe, irmãos? Quando as pessoas falam assim, é estranho você ficar aqui esperando a morte chegar. Você acha que a morte pode chegar? Em nenhum momento eu achei que a morte pudesse chegar. Mas o sofrimento, o mal-estar, a sensação de total impotência, era como se tivesse sido abandonada pelo Senhor. Sabe? Um sentimento assim de você está sozinho. Você está sozinho. E em nenhum momento eu sentia assim. E era um momento que eu orava ao Senhor. Eu procurava cantar louvores, porque até o fato de cantar era cansativo. Eu procurava cantar, trazer a memória de louvores para me encher. Eu ouvia as mensagens, ouvia os sermões. E isso vinha me enchendo de alegria, como o Jeremias falou, trazendo à memória aquilo que traz esperança. Irmãos, o carro-chefe desse texto de Jeremias é pensar na mudança de tristeza para alegria. Não é fácil, não é um caminho de estalar de dedos, é um processo. Jeremias não ficou alegre que logo após essa lamentação, muito mais coisas mais sérias, mais profundas de tristeza acontecem na sua profecia. Ele fica mais velho, suas forças não são mais as mesmas, os inimigos jogam-no em cisternas rotas, ele é preso, ameaçado de morte, com uma boa e justa medida de sal, muito parecido com o que aconteceu com Paulo no seu ministério. Jeremias assume uma responsabilidade que se nos parece totalmente irresponsável. Deus, é um grande problema teu a minha vida. Não tomarei mais posse dela em hipótese nenhuma. Eu não vou reter nada. Há um louvor maravilhoso intitulado Withholding Nothing. Não vou reter nada. Nenhum dos meus problemas serão mais problemas meus. Eu vou depositá-los todos aos pés do Senhor. Eu começo a trabalhar com o conceito de alegria, sabendo que o versículo 38 do capítulo 3 de Lamentações me garante: não procedem das determinações do Senhor, tanto os problemas quanto a solução dos problemas. Então eu me alegro no Senhor, Ele é sujeito da minha vida. Paulo fala isso pra gente lá em Filipenses 4:4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, porque perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Não vamos estar inquietos por conta de pandemia, por conta de dívida, de desemprego, de doença, de falecimento, de impossibilidades. Essa é uma ordem do Senhor. Porque lá em Isaías tem uma frase muito chave de Deus para a gente. Será que antes que clame, antes que você clame, eu vou te responder. Estando você ainda falando, eu vou te ouvir. Então, estejamos atentos, estejamos sensíveis a esse falar de Deus para nós. Como o pastor Rogério falou, que aconteceu coisas terríveis com Jeremias e foi mais para frente por conta da debilidade, por conta da idade dele, e ele mas nesse período ele já estava descansado. Sim. Ele já estava tranquilo, porque ele descansou no Senhor. Ele se regozijou no Senhor. Jeremias vai nos proporcionar um fim maravilhoso. Bom é para o homem estar sozinho, em silêncio,
se santificando, suplicando. E Ele vai colocar para nós uma possibilidade, que é a nossa vida de fé. Ele diz, e fazendo isso, talvez, muito talvez haja esperança. Porque haverá momentos que o Senhor vai nos proporcionar lutas e guerras, angústias e dores, para que o seu nome seja glorificado e os teus servos se tornem vencedores com o crescimento que a própria vida vai nos dar. Passaremos por um hino maravilhoso do cantor cristão, que há muito tempo as pessoas não cantam. Temos por lutas passados umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado. Vamos, sua mão, vida de paz, perdão, salvação. Observe, irmãos, se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem nos vencerá? Não é a tristeza, não é a angústia. Deixa eu limitar nem a vida nem a morte. Pode vir Satanás com seus guerreiros. Deus é por nós. Aprenda isso. Mas pastor, eu estou com câncer de último estágio. Deus é por ti. Mas pastor, eu estou desempregado. Eu estou vendendo almoço para jantar na semana seguinte. Deus é contigo. Eu estou falando isso que eu não passo por dores, porque, irmãos, o espírito de morte, que este semiflagelo chamado vírus do Covid traz, é uma sensação terrível. Você não tem vontade de fazer nada. Você tem vontade de só ficar parado e falar assim, Deus, aonde tu estás? É como se Deus tivesse tirado férias da sua vida. Mas Jeremias nos ensinou hoje que tanto vem o vírus quanto a cura do vírus vem da parte do Senhor. Amém. Para quê? Para que você glorifique a Deus. Uma recomendação a um livro antiquíssimo, intitulado Satanás considera os homens e as mulheres que Deus usa. Eu quero deixar essa frase para você. Satanás tem lá no caderninho dele de pessoas importantes para sofrerem um ataque. Os meus irmãos da Igreja Batista do Fonseca. Porque os meus irmãos da Igreja Batista do Fonseca são homens e mulheres que Deus usa. E porque Deus os usa, e com poder e com alegria, para a glória e louvor do seu nome, Satanás leva em conta isso e te considera importantíssimo. É verdade. Louve ao Senhor. Jeremias não desistiu. Ele foi honesto. Então vamos lá. Primeiro, seja honesto com Deus. Senhor, não estou gostando, está ruim mesmo, estou me apresentando diante de ti, como Jesus fez. Tira essa cruz, não dá para mim. Ele morreu na cruz. Foi obediente, mas ele pediu, Pai, não dá para mim. Seja honesto. Apresente-se com alegria. Não use eufemismos, palavras lisonjeiras e melífluas. Seja honestíssimo com Deus. E quero concluir para os irmãos dizendo o seguinte. Quando Jeremias diz, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, não é consumido por Satanás, não é consumido pela vida, é consumido pela tristeza. A tristeza é mortificante, a tristeza nos leva a perecer. Estamos com vida, mas morrendo dia a dia. Porque a misericórdia se renova, significa que é mais um dia que Deus me deu de esperança, mais um dia para eu acertar, na verdade, nós acertarmos nossas contas com Ele. E significa então, peraí, Deus me deu mais um dia, não riscou meu nome do livro dos viventes, então me deu mais oportunidade de lutar. A tristeza não vai te consumir. Eu profetizo isso na sua vida no nome de Jesus. Mesmo você pode estar triste, arrasada, mas a misericórdia do Senhor que se renovou hoje vai impedir que ela te coma de dentro para fora, que ela te destrua de dentro para fora, porque a promessa que está em ti está revelada em João 14, 23. Palavras de Jesus, se ouvides a minha voz e obedecerdes os meus mandamentos, eu e o Pai viremos e faremos morada em vós. Você simplesmente é morada do Altíssimo. Você tem como dois principais habitantes morando em ti, o Deus Pai Todo-Poderoso e seu Filho que é também Deus, chamado Jesus. Essa é a esperança que Jesus nos colocou, essa é a alegria que confronta toda a tristeza. Chore seus choros, desangustie suas angústias, coloque para fora, seja honesto. E ele não vai te consumir. Ele quem? Esse sentimento de tristeza, de derrota, de perda. Porque a vitória é sua pelo sangue de Jesus. Lembrando que você é um privilegiado de ouvir a voz de Deus e seguir. Nós somos um povo privilegiado. Amém. Porque a palavra de Deus diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem.
Então nós somos um povo privilegiado, estarmos ouvindo a voz do Senhor, seguindo ao Senhor. Ainda que em meio a lutas, a tristeza, a pandemia, desemprego, a doença, a impossibilidades, mas como Paulo diz, regozijai-vos. Ou esse hino, como o pastor cantou, a estrofe é maravilhosa. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Dá-nos a poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar, exaltar. Então exalta o Senhor, regozije com o Senhor. Ainda que esteja abatido, coloca para o Senhor, como Jeremias fez. Depois que Jeremias colocou sua crise para o Senhor, quando Jeremias foi honesto para o Senhor veio, trouxe a memória dele, tudo aquilo que dava esperança, tudo aquilo que dava alegria. E esse é o desafio para nós, a partir de hoje. Regozijarmos, esperarmos, confiarmos e descansarmos no nosso Deus, Deus Todo-Poderoso. Amém. Pastor Rogério vai orar nesse momento. Vamos orar, irmãos, agradecendo a Deus por suas vidas. Amém. Pelo ano maravilhoso que tivemos. Amém. Desse papo de Covid não, tivemos um ano maravilhoso. Que todo dia o Senhor te visitou, o Senhor guardou o seu sono, você deitou e se levantou porque o Senhor te sustentou. Mesmo com a queda de salário, mesmo com a alta inflação, mesmo com a perspectiva de desemprego, louve ao Senhor, não faltou pão. Veio cordoniz, veio água, veio sombra, veio fogo para iluminar os seus caminhos. Glorifica ao Senhor, foi um ano maravilhoso. Talvez nós não nos falemos mais, mas seja como seja, um grande Natal a todos. Amém. Será um Natal diferente dos demais natais que nós já tivemos, onde ficaremos com poucas pessoas, e algumas casas como a minha, com algumas cadeiras já vazias, de forma insubstituível. E nós vamos glorificar o Senhor, porque, com certeza, nós caminhamos para o caos e para a destruição. O ano que vem será pior ainda do ponto de vista de mundo, mas nós veremos a ação de Deus triplicada na nossa vida. Amém. Com a sua presença gloriosa, com o seu poder fantástico e com o seu livramento que é inexplicável, agindo em nós, mostrando para nós que a sua boa mão está sobre a nossa vida. Amém. Deus abençoe vocês. Vamos orar, irmãos, no nome de Jesus. Graças te damos, bondoso Jesus, por essa oportunidade de eu e Ana Cláudia podermos compartilhar com nossos irmãos da Igreja Batista do Fonseca esse tema tão profundo, tão maravilhoso, que é colocar para o Senhor as nossas crises, para que o Senhor tire-nos da crise, para que o Senhor nos livre da tristeza e da angústia, para que o Senhor plante em nós a sua alegria, para que o Senhor nos faça entender que tudo vem dele, que ele é o sujeito das nossas vidas, permitindo ou ordenando, não importa, tudo passa pelo controle do Senhor. Eu oro pelos irmãos da nossa igreja que estão em desemprego, eu oro pelos irmãos da nossa igreja que estão enfermos, eu oro pelos irmãos da nossa igreja que têm choros a chorar, angústias a serem desangustiadas. Eu oro pelos meus irmãos que, em algum momento, tenham tido uma crise de fé, de uma falta de perspectiva, como se Nabuzaradã estivesse cercando e não tivesse um Deus livrador. Fortalece, revigora, traz de novo, Senhor, aquelas coisas que, assim como a nós e aos pais da fé, traga para o teu povo as coisas que nos trazem esperança. Amém. E a coisa que mais nos traz esperança hoje é que, se Jesus ressuscitou, certamente com ele ressuscitaremos. Amém. Não importa o que nos aconteça, nada poderá nos separar do amor de Deus. E nós vamos citando a Bíblia, e a Bíblia se renova em nós, a Bíblia nos regozija, a Bíblia nos traz alegria, a Bíblia nos traz gozo, e nós vamos citando a palavra de Deus, salmodiando para o Senhor. Amém. Isso nos fortalece, isso traz esperança, isso traz alegria. Amém. Abençoa o pastor Eduardo como líder da Igreja Batista do Fonseca, Senhor, fazendo que ele traga ainda palavras ainda mais profundas do que já faz, palavras ainda mais salvadoras do que já faz, que ele estude, que ele anime, que ele leve o povo a orar ainda mais do que já ora. Cuide da sua casa, da sua esposa e seus filhos. Abençoa-os, ó Deus, para que continuem trilhando nessa luta, Senhor, que está sendo tremenda para todos os líderes de igreja. Cuida dos diáconos da igreja da IBF, Senhor, no nome de Jesus. Os departamentos, os jovens, as crianças. Cuida, Senhor, dos zeladores, das pessoas que fazem a limpeza. Ajude-os a continuarem a serem fiéis nos dias das ofertas, Senhor.
para que a sua obra prospere e caminhe para a glória do teu nome e salvação de pessoas desse mundo. Abençoa-nos, Senhor, nesta noite. Em nome de Jesus. Guarda-nos, ó Deus, nesta manhã, tarde e noite que teremos, no nome de Jesus. Fala-nos profundamente ao coração, precisamos de muitas respostas. Mas para isso, nós falamos com o Senhor e o Senhor nos responde através da palavra. Anima-nos a ler a tua palavra para conhecer-te ainda mais. Amém. Queremos trazer à nossa memória as coisas que nos trazem esperança. Abençoa o teu povo nessa manhã, nessa tarde e nessa noite. Dá para eles um domingo cheio da vida de Deus. Amém. Um domingo cheio de esperança. Um domingo cheio de alegria. Para a glória e para a honra e para o louvor daquele que é o único digno, o seu nome é Jesus. Amém, Senhor. Amém. Um grande beijo, um grande Fiquem em paz, abraço, irmãos. irmãos. Até um dia. Fique em paz, no nome de Jesus.